Então vamos para a resolução da integral de menos infinito a infinito de x vezes z elevado a menos x quadrado dx. Aqui duas coisas que complicam esse exercício. A primeira delas é que o intervalo de integração ele é infinito, porém ele é um infinito muito característico, ele é de menos infinito até mais infinito. Então nesses casos nós precisamos dividir essa integral em duas. Então nós dividimos aqui em integral de menos infinito até zero, mais a integral de zero até infinito. Pô, mas precisa ser exatamente em zero? Não, você pode dividir em qualquer número. Tipicamente o 0 e o 1, eles produzem resultados mais fáceis de serem calculados e tipicamente é o que se usa por aí. Então a gente dividiu aqui em integral de menos infinito até zero, mais a integral de zero até infinito. E a segunda coisa que complica um pouco também esse exercício é o fato de que essa integral ela exige uma certa técnica para ser resolvida, que eu falo daqui a pouquinho. Então ela não é uma integral imediata. Então vamos lá, vamos exatamente para a resolução dessa integral, a resolução da integral indefinida, ou seja, sem os limites de integração. Nós temos que a integral de x e elevado a menos x quadrado dx, ela pode ser resolvida de que forma? Através de uma substituição. Nós chamamos u de menos x quadrado, sendo que o du, que é a derivada do u, ele é igual a menos 2x dx. Portanto, o x dx ele é igual a menos du sobre 2. Então, menos du sobre 2 é o x dx, o que já permite com que a gente faça a nossa substituição. Então, nós temos aqui a integral de e elevado a menos x quadrado, é a mesma coisa que e elevado a u, tudo isso vezes o x dx que sobrou, x dx, que é a mesma coisa que menos du sobre 2. Portanto, du sobre 2, negativo. Menos du sobre 2, está aqui. Esse menos meio pode sair da integral, portanto, menos meio integral de e elevado a u du, mais conhecido como menos meio e elevado a u, já que a integral de e elevado a u du é igual a e elevado a u, tudo isso mais constante, portanto, menos meio, quanto que vale o u? O u vale menos x quadrado, substituindo de volta a variável original do exercício, menos meio e elevado a menos x quadrado, tudo isso mais constante. Está aqui a integral indefinida já resolvida. Então nós separamos aqui a resolução, a resposta, na verdade, dessa integral indefinida. Então começando pela integral de número 1, vamos chamar essa integral da esquerda de integral número 1. Então nós temos o seguinte: integral de menos infinito até zero, x vezes e elevado a menos x quadrado dx. Nós temos que trocar esse menos infinito por limite para a tendendo a menos infinito e integrar de a até zero, a mesma função, x elevado a menos x quadrado, tudo isso dx. A integral, a gente já sabe quanto ela vale, e ela vale menos meio e elevado a menos x quadrado, tudo isso que varia de a até zero. Lembrando que nós não colocamos a constante nesse passo. Substituindo os limites de integração, nós temos menos meio e elevado a menos zero ao quadrado é a mesma coisa que zero, ou seja, menos meio e elevado a zero. Lembrando que o e elevado a zero, toma cuidado que ele não vale zero. Tudo isso menos meio e elevado a menos x quadrado, no caso x vale a, portanto menos a ao quadrado. Então nós temos aqui, já vamos colocar a resposta desse primeiro termo, menos meio e elevado a zero, tudo isso aqui vale menos meio. Cuidado para não zerar esse termo aqui. O que faz com que a gente possa tirar esse menos meio do limite. Então nós temos menos meio mais o limite somente do segundo termo, a tendendo a menos infinito de 1 sobre 2 e elevado a menos, opa, falhou aqui, menos a ao quadrado. Limite desse cara aqui. Outra observação, menos com menos dá mais, então realmente esse sinal aqui ele é positivo. Limite de meio vezes e elevado a menos a ao quadrado é a mesma coisa que, se a gente passar esse e para baixo, nós teremos 1 sobre e elevado a ao quadrado com expoente positivo. Ah, mas espera aí, se o a tende a menos infinito, então esse cara aqui tende a menos infinito. Deixa eu usar outra cor para ficar mais claro.
esse a aqui tende a menos infinito? Com certeza. Que ao quadrado fica mais infinito. Então nós temos z a um número que tende, elevado, né, a um número que tende a infinito. Tudo isso tende a infinito. 1 sobre isso, 1 sobre um número que tende a infinito, esse cara aqui ele tende a zero. Acho que ficou um pouco caótico aqui, mas dá pra ver. Tudo isso aqui tende a zero vezes meio, continua sendo zero. Então o nosso limite ele se reduz a zero, portanto ele vai desaparecer. Nós teremos somente aquele menos meio do comecinho do cálculo. Então a nossa primeira integral, essa primeira integral, ela vale menos 1 sobre 2. Integral de número 2, que é a integral de 0 até infinito. Esse cálculo será bastante parecido. Então nós temos a integral de 0 até infinito de x vezes e elevado a menos x quadrado dx, trocando por limite. Limite para b tendendo a, já usamos o a, né? Então o mais correto seria colocar um b aqui, para b tendendo a infinito. Integral de 0 até b, x e elevado a menos x quadrado dx. Nós já sabemos a resposta dessa integral, portanto, limite para b tendendo ao infinito de menos meio e elevado a menos x quadrado, tudo isso variando de 0 até b. Até aqui, tudo muito parecido com a integral de número 1. Então, nós temos o limite para b tendendo a infinito, substituindo o limite superior, nós teremos menos meio e elevado a menos b quadrado, tudo isso menos meio e elevado a menos zero ao quadrado, que é a mesma coisa que e elevado a zero. Portanto, novamente aqui nós temos o número 1, que vezes menos meio e vezes esse sinal de menos também de fora, ele vira mais meio. Então tudo isso é igual a 1 sobre 2. Então nós temos meio mais limite de b tendendo a infinito para b tendendo a infinito de menos meio e elevado a menos b quadrado, Lembrando que o b tende a infinito, nós podemos primeiramente, para avaliar esse limite, passar esse e elevado a menos b quadrado para baixo como 1 sobre e elevado a b quadrado, da mesma forma que nós fizemos na integral anterior, 1 sobre e elevado a b quadrado, e aí se o b ele tende a infinito, então esse cara que tende a infinito também, e elevado a um expoente infinito também tende a infinito, 1 sobre isso, aí sim, tende a zero. Então menos meio vezes zero continua sendo zero. Portanto, nós temos aqui 1 sobre 2 como a resposta dessa integral de número 2. Como nós temos uma soma de duas integrais, a resposta final, então nós temos aqui a resposta final, que é a soma dessas integrais, menos meio mais meio, que é igual a zero. Ah, mas se dá zero, ela é convergente ou ela é divergente? Ela é convergente, ela só é divergente, só seria divergente se o limite não existisse. Os limites existem, eles valem menos meio e meio, respectivamente, para cada uma das integrais aqui. Quando nós somamos esses valores, nós temos o valor zero, que mostra que sim, essa integral original, a integral do exercício, ela é convergente.